Então vamos começar, né? Essa música é Cacilde Dignidade, foi feita especialmente para a encenação em 2009, e o título da representação da encenação era Cacilde Dignidade, feita por João Paulo Rebussi-Lirani, né? Porque eu retornei a fazer teatro no ano de 2009, porque no início do ano, em março, o Névio Dias, um grande incentivador do teatro amador aqui em São Carlos, lançou um livro de memórias, né? E esse livro, o Teatro Amador no Contexto Cultural de São Carlos, Memória 1965-1970, foi lançado no Sesc São Carlos. E coube a mim fazer uma encenação de alguns textos representados nos anos de 1960 e de 1970. Eu fiz um único texto com o título de Mosaico, e no mesmo ano, em setembro, eu fiz Cacilde Dignidade, que são as frases, as entrevistas, o diário da Cacilda Becker, que me levaram a fazer uma relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela sempre se referia aos direitos humanos. Então, intercalado com as falas que seriam dela, né, eu inseri artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E essa música foi feito um vídeo, e à medida que essa música vai sendo executada, os artigos dos direitos humanos vão ser mostrados, né? Então, deu uma dimensão maior do que propriamente só a vida da atriz, né? E também o desenvolvimento do teatro de São Paulo, né? São Paulo, Brasil. Agora, nesse outro bloco, nós vamos continuar, né, voltar com o que foi feito do Eduardo Kepp, né, o cronista poeta. Eu pediria para o Pedro falar mais alguma coisa. Só deixar bem claro que a intenção do trabalho foi buscar deixar um trabalho meio plural, linguagens, né, várias linguagens musicais, mesmo quando a gente tinha algumas limitações, mesmo com um instrumento, uma voz, e sempre tentando não fazer isso, deixar a peça menor, né? Então, utilizar várias técnicas, várias linguagens musicais, contatos que eu tive com vários lugares, assim, para, digamos, enobrecer um pouco, de trazer também para o público coisas que ou estão esquecidas ou que eles não conhecem, né? Como música caipira, cateretê, que na peça em si já teve a viola caipira, teve isso, né? E por exemplo, meus estudos de flamenco e tal, eu sempre insiro, foi uma coisa natural de inserir a técnica, a linguagem ali, e eu acho que eu, como músico, eu vejo que pro músico, compositor, quanto mais linguagem, por mais difícil que seja, né, você misturar elas, quanto mais linguagem, mais difícil, mas mais legal, né? É aí que tá o legal. E é incrível porque também as duas peças, mais do Eduardo Kepp, mais são vários temas. E que cada música a gente tentou refletir um tema, né? Se é a infância, na época samba de break, né? O Dago chegou, eu li isso aqui, eu ouvi um samba de break, então vamos lá, vamos tentar fazer, né? E por aí vai, até de música cancioneira regional, que vai do Mato Grosso, sempre tentar inserir, né? E é difícil, né? Um instrumento, uma voz, várias pessoas juntas tentando cantar, tentando encenar, e foi um trabalho muito legal. E acho que o mágico disso, do teatro, até daqui mesmo, é que na hora tudo acontece, você fica num turbilhão e
acaba. Acabou, certo. E aí acabou. Mais ou menos isso. Fernandes, fala mais alguma coisa. Eu poderia tentar acrescentar aí que, né, nesse trabalho com as imagens, assim, a gente tentou mostrar um pouco da memória da cidade, assim, de uma forma poética, né? E esse trabalho também que acho que foi magnífico, e embora eu não estava tão presente, né? Mas acho que a gente conseguiu até um resultado satisfatório, assim, nessa parte da memória e da imagem, e de mostrar esse lirismo, né, do trabalho do Kevin. E também a leitura de vidas, né? Ah, sim, também foi fantástico. Ó, muito espontâneo tudo que foi escrito pelas pessoas que participaram aí do livro Ação Cultural na Terceira Idade. E eu também queria chamar a atenção que é teatro amador. Mas amador no sentido assim de não precisar assim de plateia pagante, não é? No sentido de inovar. Não é? Porque o teatro amador ele tem esse objetivo, não é? Fazer o que o teatro profissional não faz, que é um risco, né? Porque o teatro profissional precisa se pagar. Né? Aqui é uma montagem bem simples, pobre, né? Não é o teatro do Grotowski, mas é um teatro pobre, né? Que a gente procurou enriquecer o material que a gente tinha. Né? O Bolívar quer falar alguma coisa, Arlete? Fale, eles dois praticamente foram convocados a participar. Porque o teatro amador, diante do que a gente está vivendo atualmente, está enfraquecido porque há muitas atrações. Agora é fácil viajar, não é? Tem muitas atrações, né? É show de rock, é balada, um mundo de coisas. Então, para você reunir pessoas, né, que disponham se sacrificar, né, algumas horas da semana, é muito difícil. Então é um trabalho assim que não é fácil. E convencer assim as pessoas a realmente participar desse tipo de trabalho é exaustivo. Querem falar alguma coisa? Para mim, assim, foi muito gratificante. Eu achei que, assim, que eu não fosse conseguir, que eu não ia... Até tentei desistir várias vezes, porque nunca fiz um teatro, nunca li um texto, assim, nada. E eles até são testemunhas. Várias vezes, não vou mais, não vai dar, não vai dar. Mas, no fim, foi. O Dago me ajudou bastante. Foi muito bom, foi bem... Assim, me enriqueceu muita coisa, sabe? Abriu novos, assim... caminhos, visões diferentes sobre teatro, sobre tudo. Então, eu fiquei muito contente de ter participado dessas duas peças aí. Foi muito, muito bom mesmo. Para mim, né, foi bacana eu participar. Eu também fui pego assim, como o Dago falou, né? Fui pego assim de surpresa, né? Fui intimado, né, para participar. Aliás, quando eu comecei com o Dagoberto, fui para assistir um ensaio e saí da casa dele com um texto para decorar, e de lá para cá, sabe, tomei gosto, e é bacana, isso me ajudou bastante, e a gente tem participado aí com ele, né, em alguns eventos, né, então isso foi bacana, isso também me enobreceu. O que nos liga é o amplo céu azul, cenário verde das árvores da grama,
É tarde de domingo, faz calor e precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, entre águas plácidas, árvores, ares mais puros, sob o firmamento iluminado. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, ecoam vozes humanas, são vozes femininas. E sem culpa essa gente parece feliz, feliz de si mesmo, feliz das coisas que a cercam. Mera impressão minha, mas não é a primeira impressão que a gente guarda. O que nos liga é o amplo céu azul. É tarde de domingo, faz calor e precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. A vi recitando um verso oriental, a vi recitando um verso oriental. Era uma mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Ingenuidade de menina, ingenuidade de menina. Meire, a vi recitando um verso oriental, a vi recitando um verso oriental, a vi recitando um verso oriental, refletindo um pássaro preso na gaiola, refletindo um pássaro preso na gaiola, pássaro preso na gaiola. Mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Meire, um verso oriental. A vi recitando um verso oriental, 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 refletindo um pássaro preso na gaiola, refletindo um pássaro preso na gaiola, pássaro preso na gaiola. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito, que acontece ser doce e ao mesmo tempo amargo. Bobagem recordar. Se a saudade possuísse ação mais concreta, então a gente pegaria uma corneta velha e tocaria o toque de reunir, que ecoasse pelas esquinas de todas as cidades, e chamaríamos todos, alunos, professores, para uma farta mesa e uma farta conversa, que seria necessariamente retrospectiva. Seria a fusão da época de ontem a de hoje. Após longos anos de ausências absurdas, como se o grosso da turma não mais existisse, ou habitasse outro planeta. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito. Ora, é um prazer indisfarçável encontrar a quem se preza de verdade. Conversamos, exercitando não apenas a memória, mas a própria vida que vai se acumulando. E ao ver o vendedor de espanadores, enquanto toda a tarde preciso tirar a poeira dos calçados E das prateleiras da loja, é preciso sacudir a poeira da estante de livros. da televisão, do carro e do peitoril da janela. É preciso limpar a poeira do mundo, principalmente a que se assentou nos espíritos, nas ideias, nos gestos, de um modo irreparável e degradante. Encontrar a quem se preza de verdade, encontrar a quem se preza de verdade, limpar a poeira que se assentou nos espíritos, nas ideias, nos gestos, encontrar dimensão maior da própria vida, encontrar
dimensão maior a própria vida. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. 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 Lençol de luz, tarde galopando através do tempo. Lençol de luz, tarde galopando através do tempo. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. O apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã. O chamamento dos operários e operárias. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. O que nos liga é o amplo céu azul, cenário verde das árvores da grama. É tarde de domingo, faz calor e precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa. O sujeito lírico, resistência e sensibilidade, sem reparação entre o presente e o passado, o antigo no presente, nos prédios, nas pessoas, na mentalidade das pessoas, no progresso. Importa ressonância afetiva dos fatos, dos acontecimentos. Importa o movimento em direção ao humanitário, ao libertário, ao transcendental. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem